Fala, meus amigos, Daniel Brown por aqui. Mais uma vez estou aqui com a doutora Vanessa, a doutora Carolina, para falar sobre imigração para Portugal. E o tema da nossa conversa de hoje é, afinal de contas, é fácil ou não é fácil migrar para Portugal? Então, é possível, totalmente possível. Desde que você faça um planejamento estratégico, desde que você consulte pessoas que são habilitadas, né, para te direcionar, né, para fazer uma mentoria, desde que você realmente assim veja qual é o melhor processo para o seu perfil, é totalmente possível. Legal. Mas assim, quando a gente fala só que é possível, a gente deixa muito no ar a necessidade que o país tem de receber imigrantes e também, às vezes, essa questão de ser possível, o pessoal fica assim, poxa, mas será que eu tenho chance com o meu perfil? Porque a gente tem aquela visão de que ou tem que ser fácil ou é muito difícil. Mas, na realidade, o conhecimento ele vem com o planejamento que você comentou, né? Eu acredito que é isso que torna possível qualquer tipo de imigração. Sim, Portugal, ele realmente precisa de mão de obra. Ele precisa, Portugal é um país envelhecido, tem uma baixa taxa de natalidade, então ele precisa de pessoas para trabalhar. Então, ele está de braços abertos, principalmente para brasileiros, porque nós temos países lusófonos, sim. E muitas pessoas emigrando, né? Sim. Então, além de ter uma baixa taxa de natalidade, muitas pessoas que não ficam em Portugal. Muitas vezes vão para outros países da União Europeia em busca de, às vezes, salários melhores. Então, a taxa de emigração também é muito alta. E a pandemia também veio como um fator agravante, porque tem muitas pessoas que faleceram, a gente viu os últimos índices, né? Então ele precisa de fato de imigrantes. E essa necessidade de Portugal, ela se deve de que fato, além do envelhecimento natural da população? É um país pequeno e é um país que, assim, as pessoas, por exemplo, no Brasil as pessoas têm muitos filhos, é cultural, e aqui não. Aqui você vê, geralmente a pessoa tem só um filho, né? Assim, quando tem dois já foge um pouco. E muitas pessoas não ficam aqui. Às vezes a pessoa é um português, mas vai em busca de um trabalho em um outro país, e lá tem um filho, muitas vezes. Então, assim, são vários fatores, né? A depender, acho que da história de cada um. Por que as pessoas... O que uma pessoa perde quando ela não passa pelo processo, quando ela não respeita as fases de um processo de imigração? Quando ela não respeita e ela vem como turista para morar, ela não vai ter um título de residência. Então ela vai cair naquele processo de manifestação de interesse. Então a pessoa fica ali mais ou menos uns 2 anos de forma irregular, ou seja, ela não consegue trocar carta de condução. Fora a questão da multa também, que ele paga uma multa quando ele vai ao CEF por ter ficado esse período ilegal no país, né? Então, assim, são diversos fatores que, fora também aquele prazo dos 5 anos, né? Que você tem aquela contagem para você. Se você estiver 5 anos vivendo em Portugal legalmente, o que isso quer dizer? Com um título de residência, você, a partir depois daqueles 5 anos, você pode ali dar entrada no seu título de residência permanente e depois solicitar a sua nacionalidade portuguesa. Só que quando a pessoa está irregular, aquele prazo, às vezes ela está 5 anos em Portugal, ilegal, e que aquele prazo não vai servir para essa contagem. Sim. Então, ou seja, às vezes, aquele meu projeto, né, de ter a minha nacionalidade não vai se completar. Quando ele realmente só vai se concluir quando ele realmente estiver numa situação regular no país. Então, aquele tempo todo ali
não vai contar. Então não vale a pena. E às vezes é uma questão de 3 meses, 6 meses que te separam de pisar aqui em Portugal com visto legalmente, tudo certinho. E a depender do visto até um mês. A gente tem muitos casos, né, de vistos que saem um mês, principalmente visto de estudante. Sai muito rápido porque tem prioridade. Eu acho que tem duas coisas que fazem às vezes as pessoas tomarem a decisão errada. Que a primeira é a falta de conhecimento, que a gente erra por não conhecer. Né? Se a gente não conhece o caminho, a gente vai errar. E o segundo é o excesso de informações desencontradas. Porque quanto mais informação desencontrada a gente tem, mais dúvida isso gera e a gente fica sem saber por onde começar. Então, eu acredito que essa coisa de a gente pescar, né? Porque a gente está em 2022, é o tempo da tecnologia, a pandemia acelerou anos de processo. A gente, pelo menos, a Sebrusa, né? A gente tinha toda uma estrutura no presencial. E eu vinha pensando, poxa, preciso colocar no online, mas vagamente. De repente, do dia para a noite, a empresa teve que fechar as portas. Eu lembro que a gente estava em São Paulo, eu gravei um comunicado para todos os nossos clientes do Brasil inteiro, dos escritórios. Eu lembro que teve gente de Joinville que me ligou e disse assim, não, vocês estão fechando agora porque vocês não querem trabalhar. Essa pandemia aí não é nada e tal, né? E eu lembro que me questionaram muito, eu disse, gente, eu não tenho, é uma ordem, né, de cima para baixo, eu preciso fechar. Sim. E isso acelerou muito esse processo. Hoje a gente tem talvez 10 vezes o número de pessoas que a gente atendia no online. Então o online, ele, da mesma forma que a gente teve que se adaptar, a gente conseguiu expandir, atender mais gente, né? Se reinventar. Exato. Né? Exato. Só que também tem isso. Por exemplo, todo mundo hoje pega o celular, liga a câmera, a gente tem aqui 2 câmeras ligadas, a gente começa a gravar e falar sobre qualquer assunto aleatório e dependendo de como a pessoa fala, se expressa, se fala bem, ela vai passar uma certa credibilidade e as pessoas vão cair. E aí que está o perigo. Às vezes a pessoa só olha o número de seguidores que aquela pessoa tem, mas não vai realmente assim buscar informação, se aquela pessoa realmente tem informação, né, tem embasamento para estar passando aquela informação. Ou é apenas experiência dela, exato, uma experiência pessoal. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acabo cuidando muito. Eu não moro em Portugal e eu não tenho problema de falar isso. E no Canadá também não, eu fico mais tempo em São Paulo, que é onde é a nossa matriz no Brasil. E às vezes as pessoas me perguntam, cara, você viaja tanto, mas por que você não mora no Canadá, por exemplo? Porque eu não quero, porque é a minha escolha. E é uma escolha estratégica para mim. Sim. É uma escolha de um planejamento de vida, de uma missão, de um propósito, daquilo que eu acredito que faz sentido. E eu escolhi. Nada me impede daqui a pouco vir aqui e morar com vocês aqui. Mas a questão para mim ela é muito mais forte. E eu entendo que cada pessoa que tem o sonho de morar fora, ela passa por esse processo de se reinventar, de sentir essa coisa de novo, Com certeza. De viver essa experiência. E aí que tá o negócio, porque às vezes eu faço evento online e gratuito, as pessoas, poxa, já vai vender um curso. E eu sempre falo, o curso não vai mudar a vida de ninguém. Verdade. Né? E no Brasil a gente tem o país que mais consome curso, infoproduto. É o país do mundo que mais consome. E eu sei que talvez você está assistindo aí, você comprou um monte de curso e nem assistiu. Né? Porque é assim que funciona. Porque não muda a vida de ninguém. Um curso não vai te ajudar a chegar em Portugal. Mas eu acredito que conhecimento é as peças de um quebra-cabeça. Cada live que você assiste, cada evento que você participa, cada vídeo de YouTube é um quebra-cabeça. Aí você pega, é como se o conhecimento fosse uma peça e eu pego aquela peça e jogo numa caixa. Pego outra peça e jogo numa caixa. Agora, eu estava conversando com o pessoal que trabalha lá na empresa
e que ajuda na produção de conteúdo, é interessante. Tem um cara lá que é só o cara do meme, né? E ele é o cara certo para falar sobre isso. Eu estava conversando com o Pablo esses dias, e ele chegou para mim e disse assim, cara, tem uma técnica para montar o quebra-cabeça. Você começa pelas pontas e tal. Não é assim, eu não sei montar um quebra-cabeça como ele sabe. Mas esse é o grande desafio. É igual aprender a tocar um instrumento. Sempre tem alguém que aprendeu a tocar violão sozinho. Todo mundo aprende? Não, porque é uma raridade. Então, quando a gente está falando de imigração, é a mesma coisa. É como se você quisesse aprender a tocar um instrumento sozinho. Sim. Aprender a tocar, sei lá, um saxofone sozinho, sei lá. É mais difícil quando você não tem as peças, quando você não tem uma orientação. E o que a gente está passando aqui é a informação correta. É a informação alinhada. Então, quando a gente está falando se é fácil ou difícil migrar para Portugal, a primeira coisa que você tem que entender é pegar essas peças do quebra-cabeça, ou se desfazer e começar do zero. E por isso que às vezes eu falo no início de um evento, eu sempre digo, esquece tudo que você já ouviu falar sobre imigração. O que você vai ouvir a partir de agora vai bagunçar a tua cabeça, porque é isso que a gente faz. Porque quando a gente coloca o processo como é, a verdade como ela é, a pessoa diz assim, não pode ser assim. Porque tudo que eu ouvi até agora é diferente do que tu está falando. Mas é isso que vai fazer você chegar. Então, acredito que o que você falou no início, né, de que, olha, é possível, é uma forma de dizer isso, sim, de que é a organização desse conhecimento, exato, né? Sim. Porque às vezes a gente fala para a pessoa, não é fácil. Aí ela já vai pensar, poxa, então é muito difícil. Ou quando a gente fala que é possível, a pessoa vai dizer, não, mas para mim é impossível. Sim. Mas não é isso. É o conhecimento que a gente coloca ali para poder fazer com que esse processo ele aconteça. Tem um fato, já que a gente está falando de imigração mais fácil, é o processo, né? Para a residência em Portugal. Ele é mais simples do que em outros países. Sim, com certeza. Portugal, como a gente estava falando no início, Portugal ele tem uma facilidade, ele tem um facilitador para os países lusófonos. Então, as pessoas, eu vou dar um exemplo, as pessoas que querem estudar em Portugal, que falam a língua portuguesa, até o valor que ele precisa, a comprovação financeira é menor. Nós temos muitos acordos, como o Tratado da Amizade, que é a isenção do visto para a pessoa vir para algumas situações. Nós temos o Estatuto de Igualdade, né, que garante, você vai ter, quando você dá entrada, você vai ter ali os mesmos direitos, né, de um português. Você até recebe o cartão cidadão, que é igualzinho bem. Tem muitas pessoas que até acham que você já tem ali, né, a autorização de residência, né, definitiva, a nacionalidade. Então, assim, são muitos acordos. A questão na área da saúde também, o PB4, que é um acordo, né, entre o Ministério da Saúde. Explica pra gente o PB4. O PB4, né, foi mais um acordo entre Brasil e Portugal, né, que é relacionado à saúde. Então, quando um brasileiro vai para Portugal, né, ele dá entrada no PB4, quando ele vai para residir, ele vai ter direito à assistência à saúde pública portuguesa como se um português fosse, né? Então ele vai chegar lá, apresentar o PB4 dele e ele vai conseguir, claro que assim, não é 100% gratuito, né? Acho que uma consulta... Não é 100% gratuito. Acho que é a partir de 5 euros, mas também o valor é caro, né? Não, é assim, se ele for... numa consulta, se ele não tiver o PB4, ele vai pagar 180 euros. Exato. Se ele tiver o PB4, ele vai pagar 18 euros. Gente, essa foi a minha conversa com a doutora Vanessa e a doutora Carolina sobre imigração para Portugal. A gente está aqui para te mostrar que é possível morar em Portugal independente da sua formação e do quanto dinheiro você tem hoje e morar em Portugal legalmente. E olha só, você já sabe o que fazer. Se gostou do vídeo, curte aí, te inscreve no canal, ativa o sininho. Como diz a minha filha, né, Sophie? Vou esperar um tempinho para você curtir o vídeo. Então, esperar você curtir. Vai lá,
inscreve no canal e não esquece de seguir nas redes sociais. Estou aqui em Portugal te esperando, do outro lado. Um abraço e até lá. Tchau!